Sim, esses são simplesmente os melhores notebooks até R$5.000 para você comprar e ser feliz, não ter medo de você comprar a coisa certa que você está precisando e não ficar querendo trocar depois de pouco tempo. Então, fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, vocês estão bem? Eu sei que tem todo mundo que me vê aqui, né? Pelo menos a maioria das pessoas é adulto, já é gente grande. Então é meio chato às vezes ficar pedindo pra deixar um like. Parece até que eu sou, sei lá, o Felipe Neto, mas não sou o Felipe Neto, eu sou o Felipe, mas não é o Neto não. Mas é que se você deixar o like, me ajuda muito. Então, se puder deixar um likezinho logo no começo desse vídeo, mas sem enrolação, bora pro assunto do vídeo que eu gosto assim, ó, direto no assunto. É o seguinte, hoje aqui na mesa eu coloquei 3 notebooks que na minha opinião são os melhores que você pode comprar hoje no Brasil, até R$5.000 pra você ser feliz, pra você não ter problema, beleza? O que acontece é o seguinte, tem notebook bom por R$2.000, tem notebook bom por R$3.000, tem notebook bom por R$4.000, mas entre R$4.000 e R$5.000 é a faixa que eu vou falar hoje. Se você tem essa grana ali entre R$4.000 e R$5.000, esses aqui é o que você deve olhar, que você deve comprar. Tem notebook muito bom acima disso? Tem, mas aí é para outro vídeo. Se vocês quiserem eu posso fazer vídeo de outra faixa de preço ou trazer um vídeo atualizado dos melhores notebooks de modo geral. E ó, antes de começar, se você quiser eu vou deixar separado aqui embaixo cada momento de cada notebook, né? Então são 3 notebooks, tem a linha do tempo aqui também na faixa de preço, porque tem notebook a partir de R$4.499 até R$4.999, se você quiser ver cada um deles, já quiser pular para o que você quiser, tá aqui ó, a barrinha embaixo do YouTube, é só ir pro momento que você quer. Bora então pros melhores na faixa dos R$5.000. Bom, o primeiro que eu quero começar é esse aqui ó, o bruto, o brabo, o grandão aqui do Dell G15. Esse daqui é um dos preferidos da galera. Por quê? Esse notebook tem alguns pontos negativos, mas ao mesmo tempo os pontos negativos dele também são positivos. Felipe, como assim? Olha só, Felipe, eu gosto de notebook pequeno, leve e fino, porque eu gosto de levar para todo lugar, eu gosto de colocar na bolsa e não ficar pesado. Então, pra mim, Felipe, eu não gosto muito de notebook tão pesado como é o caso do Dell G15. O Dell G15 é um notebook bonitão, como vocês estão vendo, mas ele é um notebook que pesa 2,6 kg, é um notebook pesado, mas isso faz dele também um notebook bruto. Historicamente, se você pegar todas as versões que já teve do Dell G15 até agora, ele sempre foi um notebook muito, mas muito resistente. Não quebra, cara. É um notebook que as pessoas compram e é impressionante. Você não consegue quebrar esse notebook, porque olha só, antes de falar de especificação, olha a lapa dessa dobradiça dele. É uma dobradiça inteiriça que vai de ponta a ponta. É uma dobradiça que, ó, não importa o ponto que eu coloco, olha só, ele fica. Tá vendo? Então assim, só dobradiça você já vê que é coisa boa. Não, ele não deixa a tela totalmente reta, mas é uma baita de uma dobradiça. A gente tem uma baita de uma saída de ar aqui fora, tá vendo? Ele é um notebook, como vocês vão ver, ele é muito bruto, muito bem construído. Ele é todo de plástico. Todos os notebooks que eu vou mostrar aqui hoje são de plástico, ok? Porém, é um baita de uma construção. O teclado dele é retroiluminado, nessa cor meio laranja, meio vermelho, e é muito sólido. Eu posso pressionar muito aqui, você não vê o plástico mexer. É uma camada de plástico muito grossa, muito dura, muito firme. Além disso, a parte de baixo também, com essas entradas e saídas de ar extremamente firme. Então assim, primeira coisa que você precisa saber desse notebook aqui. Às vezes ele tá muito caro, às vezes ele tá acima de R$5.000. Se esse for o caso, quando você estiver vendo ele, eu já vou adiantar para você, não compre. Eu acho que o Dell G15 vale a pena, no máximo até R$5.000, até R$4.999. Acima disso não vale. Mas às vezes ele entra em promoção sim. Já entrou várias vezes recentemente aí nas últimas semanas em promoção por R$4.899, até R$4.800 e a gente mandou lá no grupo de ofertas que a gente tem no Telegram e no WhatsApp. Se você quiser entrar, tem um link aqui na descrição. A gente manda todo dia lá as melhores ofertas e além disso, você também pode conversar comigo ou até mesmo com a minha equipe, tirar uma dúvida, pedir ajuda, é tudo de graça. O link para você entrar nos grupos está aqui na descrição. Por esse valor, então de R$4.800 e pouco, até R$5.000, é sim um bom notebook. Nesse momento que eu tô gravando, inclusive, ele tá custando R$4.999 no Mercado Livre. Vocês estão vendo aí o print e o link para comprar ele tá aqui na descrição. Então vamos lá. Ele é um notebook pesado, grosso, é o mais bruto aqui da lista, tá? É o mais pesado. Mas ele tem saída de ar aqui na parte de trás, bem grandona. Mas ele também tem conexão na parte de trás, o que é legal para quem vai montar um setup e esconde os fios, né? A gente tem aqui um USB tipo C, que transmite imagem e dados. A gente tem aqui uma saída HDMI e uma USB tipo A.
O detalhe negativo é que essa USB tipo C não carrega ele. Para você carregar ele, precisa utilizar essa porta aqui proprietária do notebook. E o ponto negativo disso é, não só o notebook é pesado, o carregador dele também. É bizarro isso, mas recentemente a Dell atualizou, então se você comprar um Dell G15 agora, nesse mês que eu tô gravando, que é abril, final de abril, começo de maio de 2025, é bem provável que o seu Dell G15 já venha com um carregador novo, porque o carregador normal dele é esse aí que vocês estão vendo, ele é muito grande e muito pesado. Mas independente dele vir com um carregador novo ou não, o carregador dele geralmente é um pouco maior do que o dos outros notebooks. Saiba disso. Então, de maneira geral, ele é um bom notebook, como vocês vão ver, mas ele não é um notebook portátil. Ele é um notebook que sim, você pode levar de um lugar para o outro, mas se você precisa muito levar ele na sua bolsa, ficar transportando ele, não é a melhor opção porque ele é bem pesado. Mas ele é bem pesado assim porque ele tem um bom hardware. Vocês já viram a construção e o teclado, né? A tela dele é uma tela 62% sRGB, então não tem uma precisão de cores tão incrível, mas é uma tela IPS, e é uma tela de 120 Hz, então, bom, ponto positivo, 120 Hz, ótimo para jogar, se você for jogar diretamente nessa tela, vai ficar muito bom. A única coisa que eu não gosto muito é o seguinte, ele tem muitas bordas, né? Então ele tem as bordas aqui em cima, beleza, só que como aqui embaixo a gente tem essa dobradiça maior e bem forte, né? Ela ficou bem grossa aqui, parece que a borda da tela é gigantesca, tá vendo? Enfim, é só um gosto pessoal, eu não gosto muito disso, mas de maneira geral a tela é ok, dentro da média, não é o melhor da lista, mas tá ok, a tela tá boa. Aqui dentro nós temos uma placa de vídeo RTX da NVIDIA, uma RTX 3050 com 6 GB de VRAM e que não é limitada, ela tem 95 watts de TDP. Felipe, o que é isso? Esse TDP é uma medida de calor. Quanto maior esse número, mais calor a placa de vídeo libera. Significa que o notebook também tende a esquentar mais. Mas isso também significa que a placa de vídeo é mais potente, ela libera toda a potência dela. Basicamente, você pode ter uma RTX 3050 que não libera 100% da potência. Como se fosse, por exemplo, o motor de um carro. Você não tem lá um 2.0 turbo que tem 200 cavalos e também você tem outro carro com 2.0 turbo que tem 400 cavalos? Por que um é mais que o outro? Porque a empresa conseguiu fazer com que naquele motor liberasse mais potência por diversos motivos, né? Aqui é a mesma coisa, então a gente tem, isso aqui é só para você entender, você que é mais leigo, que não entende muito de hardware, basicamente é isso. Aqui nós temos uma RTX 3050, para notebook, a melhor que você pode ter, ela libera 100% da potência que ela pode liberar, ponto positivo. Além disso, a gente tem um baita de um processador. Aqui dentro nós temos o i5 13450HX, é o melhor processador dessa lista. Inclusive, se você quer comprar um notebook abaixo de R$5.000, hoje, eu tô falando de maio de 2025, no Brasil, você só vai conseguir comprar notebooks com RTX 3050, beleza? Se tratando disso, se você achar um Dell G15 até R$5.000, ele é o notebook mais forte que você pode comprar no Brasil por esse preço. Isso porque esse processador que a gente tem aqui, esse i5 13450HX, tem 10 núcleos de processador e 16 threads. Então, além de ter muitos núcleos dentro do processador, esse final HX significa que, assim como a placa de vídeo, ele é um processador que está liberando toda a potência dele. É um processador muito forte. Na hora de trabalhar, esse notebook é um absurdo. Dos notebooks que eu já testei com a RTX 3050, o Dell G15 não só é um dos mais fortes, mas também na hora de trabalhar, ele também é um dos mais fortes. Por exemplo, eu fiz já um teste aqui no Premiere, que eu faço em todos os notebooks, renderizando vídeos aqui, e no caso do Dell G15, ele renderizou esse projeto em 2 minutos e 2 segundos, um projeto em 4K, super pesado, e já vocês vão ver o que isso significa quando eu falar o mesmo tempo de renderização dos outros notebooks da lista. Para trabalho, esse notebook é um absurdo, por isso, inclusive, que é um dos notebooks mais usados por engenheiros, por arquitetos. Sim, ele é pesado, ele é um notebook grosso, mas ele é muito potente pelo que você está pagando, ok? E ele é muito resistente, é um notebook muito durável, além, é claro, de já ter uma garantia da Dell que é excelente no Brasil também. E na hora de jogar, é um baita de um notebook. Por exemplo, na hora de jogar Black Myth Wukong, um jogo extremamente pesado da nova geração em Full HD com gráfico no médio, no benchmark do Black Myth, ele pegou 66 FPS de média com DLSS ligado, sem protesto, na mesma configuração em todos os notebooks. Lembrando, como é um notebook com RTX
3050 e não 4050, como eu falei, todos os notebooks nessa faixa de preço são com a RTX 3050, ele não tem o novo DLSS Frame Generation, que é uma tecnologia da placa da NVIDIA que gera FPS extra com inteligência artificial. Então, esse 66 FPS que vocês estão vendo, ele é basicamente bruto, né? Ele tá usando o upscaling, né, do DLSS, mas não tá gerando DLSS, não tá gerando FPS virtual ali, FPS que não é realmente real, né? Ele tá sendo mais bruto e pegou 66 FPS de média no Black Myth, o que é excelente. No caso do Horizon Zero Dawn, que é um jogo que utiliza mais processador, ele pegou 93 FPS de média, também insano. Jogar CS2 aqui então é maravilhoso, você vai ter mais de 240 FPS de média no competitivo no CS. Homem-Aranha você consegue tranquilamente ali, muito mais do que 100 FPS. Realmente é excelente. Até mesmo Fortnite, eu já conectei esse notebook até mesmo em monitores externos e jogando nele mesmo, eu consegui 120 FPS de média no Fortnite com gráfico no alto e máxima de 160 FPS. Realmente muito bom. Geralmente quando você está jogando, ele tem um pouquinho de barulho, principalmente se tiver com modo de desempenho, mas a temperatura dele se mantém sempre muito boa, na faixa dos 80 e poucos graus, geralmente até mesmo abaixo dos 90 graus, então é um bom notebook. Faz um pouquinho de barulho, não é o mais silencioso da lista, mas também não é o mais barulhento. É um excelente notebook para você que não liga para portabilidade, que é o mais forte que você pode comprar até R$5.000, vai no Dell G15, link para ele tá aqui na descrição. Mas bora pro próximo. Beleza, então bora pro próximo, que é esse cara aqui, bem diferente do Dell. Esse daqui é o Acer Nitro V, da Acer. É uma das linhas de notebook mais vendidas no Brasil, assim como o Dell. Então, realmente, esses dois aqui são os mais vendidos. É absurdo como o pessoal gosta da linha Nitro. E olha só como ele já é menor que o Dell. Vou colocar ele aqui em cima do Dell. Olha só, repara que aonde ele termina, o Dell ainda tem uma boa protuberância. Além do que, ele é bem mais fino do que o Dell. Olha só como o Dell é bem mais alto do que ele, mais grosso e bem mais pesado, né? O Acer Nitro V, ele é um notebook bem mais portátil. A gente já entrou aqui na categoria de portabilidade. Ele é um notebook bem mais leve, ele pesa 2,1 kg, o que é mais ou menos ali 500 gramas a menos do que o Dell G15, isso faz muita diferença. Além disso, ele também é mais fino, não tem aquela protuberância na parte de trás, mas também não tem nenhuma conexão na parte de trás, tá vendo? Porém, ele tem algumas vantagens. Primeiro, além de ser mais portátil, ele já carrega USB tipo C. Eu posso vir aqui ó, com um cabo USB tipo C, ligar nessa porta e ele carrega. Então ele já vem com o carregador dele normal de notebook, onde você liga nessa entrada aqui, tá vendo? Mas se você quiser, Felipe, eu vou viajar, tô no trabalho, levei meu celular junto, posso carregar com o carregador do meu celular? Sim, pode, ele aceita isso. Até mesmo uma power bank, se você quiser, dá para ligar nele. Isso é muito legal, é o único notebook da lista que carrega USB tipo C. Além disso, essa USB tipo C dele também transmite imagem e dados. Tem duas USB tipo A aqui, saída HDMI, entrada RJ45 e na outra lateral mais uma USB tipo A, entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Ele é todo de plástico, tem esse acabamento aqui que pega bastante marca de dedo, então se você não gosta de ver um notebook muito sujo, tem que tomar um certo cuidado. Tem esse logo aqui que é vamos dizer assim, ele pega a luz e conforme você muda o ângulo, ele muda a cor, é bem bonito. E na parte de baixo também tá aqui as entradas e saídas de ar. Ele é muito bem construído, sim ele é, mas você claramente vê a diferença pro Dell. O Dell ele é exageradamente bem construído, eu acho que é um plástico realmente muito absurdo do Dell, mas só o Dell é assim. Mas sim, é muito bem construído também, você não vai ter muitos problemas com esse notebook. Quando você abre ele aqui, então acabei de abrir, vou ligar ele, liguei, você tem essa tela dele, 62% sRGB, exatamente como a do Dell, porém aqui ela tem 144 Hz. Felipe, faz diferença 120 para 144 Hz? Não faz, tá? Tô sendo bem sincero para você. Essa diferença é muito baixa na percepção humana de 120 para 144, então não considere isso como fator determinante. Mas ele tem 144 Hz, na teoria ele ganha a tela do Dell porque tem 144 Hz, mas na prática, vou ser bem sincero, é a mesma tela, você não percebe, se começar a jogar lado a lado 120 para 144 Hz não faz diferença, beleza? A gente tem aqui a tela, você tem uma percepção de que as bordas são menores, por quê? Porque o modo com o qual é construída essa dobradiça faz com que a maior parte da borda da tela fique para baixo dessa linha do notebook, então quando você está olhando ele de frente, não parece que a borda é tão grande quanto a do Dell.
Na verdade, é exatamente tão grande quanto a do Dell, mas você não vê isso por conta do design. A gente tem aqui as dobradiças, tá? E percebe como eu falei para você que a do Dell é diferenciado, porque aqui nós temos ótimas dobradiças. Eu já tenho esse notebook, inclusive, desde que lançou há 1 ano e nunca tive problema. Mas aqui as dobradiças são mais simples, né? Nós temos aqui uma saída de ar que joga o ar aqui. Ele bate às vezes na tela, mas isso não é um problema, eu já expliquei o porquê várias vezes aqui. Mas nós temos a saída de ar aqui, o teclado é retroiluminado, branco, não dá para definir a cor. É mais discreto, né? Percebe também que o Dell, como eu acabei de mostrar, tô comparando, né? Porque afinal de contas, acabei de mostrar um, vou comparar com o outro. O Dell, ele chama mais atenção, né? O Acer é mais discreto, pode perceber que o teclado, ó, é bem discreto, preto, com a iluminação branca, muito bom o teclado, ótimo tamanho de tecla, excelente, tem tudo que você precisa e o trackpad é bem grande, eu gosto disso, é ótimo para mexer, muito sólido, excelente. Além disso, aqui nós temos uma RTX 3050 com 6 GB de VRAM. A diferença é que essa placa ela é limitada, essa placa não tem os 95 watts de TDP que o Dell tem. Além dessa placa ser um pouco mais limitada, aqui nós temos um i5 também de 13ª geração, é um i5 13420H. É um processador que tem menos potência do que o do Dell, em torno de 5% menos potente do que o processador do Dell. E é claro, a placa é um pouco mais limitada, então quando você vai jogar, se você colocar lado a lado, você vai perceber que ele pega menos FPS, ele vai ser um notebook que não tem a mesma potência, mas você tem mais portabilidade. Isso é um fato. Mas assim, independente de tudo, ele é um notebook, assim como todos da lista, que roda tudo que você quiser hoje em dia. Mas se você precisa de processador bruto, você quer o máximo de FPS possível, o Dell vai entregar mais. Mas esse daqui ainda roda tudo. O principal ponto negativo do Acer Nitro V, na minha opinião, é que ele faz muito barulho. Ele não é um notebook quente, ele também é um notebook frio. Quando você está jogando com ele, ele se mantém em temperaturas boas, mas faz bastante barulho quando está utilizando 100% da potência. É o notebook mais barulhento dessa lista. Para efeito de comparação, se você for jogar um Horizon Zero Dawn, por exemplo, um jogo que utiliza bastante processador, ele pega uma média de 79 FPS. Lembrando, o Horizon Zero Dawn no Dell G15 pegou 93. Percebe essa diferença? Isso é tanto por conta do processador, como também da placa de vídeo. Mas como eu falei, é um notebook que roda tudo. Red Dead Redemption, por exemplo, com gráfico no alto, ele roda mais de 60 FPS. Você pode rodar aqui tranquilamente, vai jogar nele, pode jogar na televisão. Já conectei esse notebook numa televisão e joguei Cyberpunk 2077. E por ter NVIDIA, dá para ativar o DLSS. Então, você pode colocar na sua televisão ou no seu monitor 2K, por exemplo, ativar o DLSS e dependendo do jogo, você vai conseguir jogar muito bem aqui, até mesmo em 2K. Eu já consegui jogar até mesmo Cyberpunk em 4K, mas claro, esse notebook não é para isso, esse notebook não é para você jogar em 4K, mas dependendo do jogo, se você configurar bem ali, dá para jogar tranquilo também. Então, é um baita de notebook e para quem busca portabilidade, esse aqui é uma excelente opção e está custando na faixa mais ou menos dos R$ 4.499. Vou deixar o link para você comprar ele aqui na descrição. Agora, na faixa dos R$ 4.800, uma das opções mais intermediárias dessa lista, ele vai juntar o Dell G15 com o Acer. É esse novíssimo Lenovo Lock. Ele é novíssimo porque ele foi lançado esse ano. O Lenovo Lock, ele é um notebook portátil com foco em ser fino e leve, mas ao mesmo tempo mais forte do que o Acer. Mais fraco do que o Dell, mas mais forte do que o Acer, mas com algumas grandes vantagens. Primeiro, ele é o mais leve da lista, pesa 1,770 kg, isso é muito leve mesmo. Também é bem fino, tem um ótimo design aqui, um plástico bem construído também. Ele também tem uma abertura aqui bem legal, então na hora que eu abro ele, eu consigo abrir com uma mão. Você já tem aqui a tela dele, vou ligar ele aqui. Essa tela dele aqui é uma tela de 15 polegadas, 144 Hz, porém 100% sRGB. Ela é uma tela muito precisa nas cores. Você que trabalha com imagem vai fazer muita diferença. Também tem um ótimo brilho, então eu posso pegar aqui, ó, e aumentar o brilho dele, tem um excelente brilho. O webcam aqui em cima com trava, então se você quiser você pode acionar uma trava para a webcam ficar tampada, caso você queira uma certa privacidade. Tem um teclado legal, também retroiluminado, eu posso clicar aqui no FN no espaço para poder ligar essa retroiluminação, deixar mais forte, fica bem bacana. O trackpad dele é menor, isso aqui eu não gosto muito, mas também é muito bom. Agora, percebe? Só a tela já é a melhor da lista. E como eu falei, quanto que esse notebook custa? R$ 4.800 mais ou menos. Depende do momento que você está gravando esse vídeo, vocês estão vendo aí o print do Mercado Livre. O link para você comprar ele tá aqui na descrição. Felipe, mas o que ele entrega de diferencial? Primeiro,
Olha as conexões. Ele tem aqui a entrada proprietária para carregar ele, entrada RJ45 de internet, saída HDMI, USB tipo A, USB tipo C que infelizmente não transmite imagem nem carrega o notebook. Só serve mesmo para poder transmitir dados. Entrada e saída de fone de ouvido e microfone. E na outra lateral nós temos um diferencial, porque nós temos uma USB tipo A e uma entrada para cartão SD. Isso aqui é muito bom para quem trabalha com imagem e com vídeo. Além disso, aqui dentro nós temos um processador i5 12450HX. Esse processador, como vocês viram, é com final HX, então ele é muito bom, ele tem toda a potência liberada, só que ao mesmo tempo é de 12ª geração. Em algumas situações ele é melhor que o i5 de 13ª geração do Acer, em algumas situações ele é um pouco pior. Mas de maneira geral, é sim um processador forte. Eu acho até que mais forte do que o Acer de maneira geral na prática, quando a gente compara lado a lado. Além disso, ele tem uma RTX 3050, 6 GB de VRAM, mas também limitada. Não é 100% da potência igual o Dell. Pode ver que se você quer 100% da potência, o Dell tem o melhor processador e a melhor placa de vídeo. Mas esse daqui é bem mais próximo do Dell do que o Acer. Quer ver só? Na hora que a gente compara, por exemplo, com Black Myth e o Kong, lembra que no Dell pegou 66 FPS de média? Aqui no Lenovo Lock Essential, a gente pegou 50 FPS de média. Nesse momento, no Black Myth, é exatamente a mesma quantidade de FPS que o Acer Nitro V com a RTX 3050 consegue, beleza? Mas quando a gente vai para o Horizon Zero Dawn, por exemplo, que precisa de mais processador, aqui entra a prova de que esse processador que nós temos aqui é melhor do que o processador do Acer, porque nós conseguimos 97 FPS de média aqui no Lenovo Lock Essential. Basicamente a mesma coisa que a gente tem no Dell G15. Se o jogo em si ou a tarefa precisa de processador e não de placa de vídeo, o Lenovo às vezes consegue entregar uma performance muito parecida com a do Dell, acredite se quiser. Eles otimizaram muito bem esse notebook aqui. Na hora de trabalhar, por exemplo, eu consegui renderizar o mesmo vídeo do Premiere em 2 minutos e 14 segundos aqui no Lenovo. Realmente um absurdo esse processador. Ainda assim o Dell renderizou na frente, né? 2 minutos e 2 no caso do Dell, mas 2 minutos e 14 é muito bom mesmo. Além do que, Red Dead Redemption, por exemplo, com gráfico alto, esse notebook conseguiu 74 FPS de média. Isso também é mais do que o Acer. Lembra que o Acer conseguiu em torno de 60 FPS, ele conseguiu 14 FPS a mais. É um ótimo notebook, o nome dele é Lenovo Lock Essential. Ele é perfeito para quem quer trabalhar, para quem quer um bom meio termo. A pessoa quer um notebook um pouquinho mais forte que o Acer, mas não quer abrir mão de portabilidade e pegar um notebook tão pesado e tão grosso como o Dell. Vai no Lenovo Lock Essential também, o link dele tá aqui na descrição. Mas basicamente esse foi o vídeo, eu espero que eu tenha ajudado você. Não tem erro. Felipe, eu quero custo-benefício, eu quero o mais barato da lista, não me importo muito com potência, pra mim eu só preciso jogar o jogo e tá bom. E eu quero portabilidade. Acer Nitro V é o que você vai achar mais barato, ele custa por volta dos R$ 4.400, às vezes tem até promoção. Felipe, eu quero um pouco mais forte que o Acer, eu quero uma tela 100% sRGB porque eu trabalho com imagem, com vídeo, vai no Lenovo Lock Essential. Não vai se arrepender também, em torno de R$ 4.800. Felipe, eu não ligo para portabilidade, eu só quero o mais forte que eu posso comprar por R$ 5.000, aí não tem jeito, vai no Dell G15, só que ele tem que estar barato, né, que às vezes ele não tá. Mas qual que você compraria? Comenta aqui embaixo pra eu saber, comenta a sua opinião, que é muito importante pra mim, deixa um like nesse vídeo que dá muito trabalho. Tamo junto, galera, valeu e falou!